Bom, então vamos ver o poema Ode to Heaven, ou Ode ao Céu, ou Ode ao Paraíso, né? Seria uma outra tradução possível se não fosse a métrica. E só para começar a mostrar aqui a cara do Percy Shelley, Percy Bysshe Shelley, num retrato póstumo, tá? Enfim, da década de 20 ainda, ele morreu em 22, né? Esse é um retrato da década do finalzinho da década. Mas enfim, essa carinha de bom moço aí, mas ele era um radical. Engraçado falar isso, mas ele era de fato um radical. Então vamos ver o poema, né? Bom, então o nome dele todo é Bysshe, fala assim mesmo, apesar desse Y. É um nome que ele herda do avô dele, o que acabou garantindo uma herançazinha para ele viver alguns anos tranquilo na Inglaterra antes de ter que fugir para a Itália. E, enfim, a primeira coisa que eu queria falar é a respeito da tradução, né? Alguns de vocês fizeram algumas observações sobre algumas mudanças, algumas diferenças entre o original e a tradução, enfim, é aquela coisa, né? Claro, quem, né, tiver um inglês afiado aí, tem que ser um inglês bem afiado mesmo para ler no original, porque tem uma sintaxe estranha, tem termos, né, que são antigos e tal, deve sempre ler no original, né? Isso quer dizer que essa tradução é ruim? Não, de jeito nenhum. É um tradutor, ele traduziu, inclusive esse tradutor chamado Adriano Scandolara, ele traduziu inclusive o Prometeu libertado, Prometeu desacorrentado, Prometeu desacorrentado. Mas claro, o grande lance, né, é que toda a tradução vai tornar o poema uma outra coisa, sobretudo uma tradução de um poema que segue aí alguns parâmetros formais bem específicos, né? Tem uma questão de rimas, né? A gente vê um esquema A, B, C, B, C, D, D, enfim, né, ele vai seguindo um esquema de rima bem certinho, ele também segue uma métrica bem específica, que na tradução se perde um pouco, mas aqui todas se a gente for acompanhar, por exemplo, em inglês, a primeira parte, né, no coro de espíritos, né, toda essa parte, antes de chegar aqui no Even Thy Name is a God, ela vai toda no ritmo, né, que se vocês forem ouvir, Palace, Roof of Cloudless Nights, Paradise of Golden Lights, Deep Immeasurable Vast, which art now and which were then, of the present and the past, of the eternal where and when, presence, chamber, temple, home, ever canopine, dome of acting ages yet to come. Ele vai todo, se eu não me engano, são sempre 8 sílabas poéticas. A métrica em inglês ela é bem diferente da nossa, né? É difícil até de contar, mas ele tem todo um ritmo que inclusive se quebra, né? Quando ele vai aqui para uns versos um pouco mais curtos, né? Even thy name is a God, né? Enfim, e isso aqui se perde um pouquinho, mas o tradutor fez, né, todo um esquema de rimas igualzinho, né, de novo, A, B, C, B, C, D, D, enfim, ele faz esse jogo igualzinho, né, que tem até uma rima bem rica ontem com uns. Enfim, então tem de fato essa restrição, né, de seguir uma melodia e um ritmo que acaba complicando na hora de produzir um sentido, né? Então, claro, mesmo, né, mesmo para quem sabe menos inglês, às vezes cotejar algumas coisas interessantes. Bom, vamos dar uma lida então no poema. Bom, a primeira coisa, né, a se dizer sobre esse poema é pensar aí o título, né? Ode ao céu, Ode to Heaven. Deixa eu pausar aqui que o cachorro está atacado. Outros problemas de dar aula em casa. Bom, então a primeira coisa é pensar o título, né? O que é uma ode, né? Bom, uma ode é um poema
não necessariamente elogioso, tá? Mas um poema de admiração, um poema de contemplação, vamos lá, né? Um poema de contemplação de um objeto, né? E quando uma ode pode ser uma ode a, né? Uma ode to, né? Ou uma ode sobre, né? Que seria uma ode on. Né? O Keats faz muitas odes on, né? Ode sobre a melancolia, ode sobre Rochinol, né? Então são essas odes que versam sobre algum tema. Aqui não, é ode to, né? Então ele está se dirigindo, ode ao, está se dirigindo ao céu, né? Geralmente numa ode, né? E aí essa é a primeira coisa esquisita nessa ode do Shelley, é que uma ode sempre traz essa voz do eu lírico, né, se declarando sobre um assunto ou a um objeto. Né, um objeto pode ser um sujeito, pode ser uma pessoa, pode ser um sentimento, pode ser o que quer que seja. Né. No caso de uma ode a, né, ele está se declarando a essa pessoa. Geralmente tem o eu lírico, que não fala de si próprio, enfim, se fala de si próprio, fala em relação a esse objeto. E ele sempre tem um vocativo, né? Ele sempre está se dirigindo, então, né? Como se ele falasse céu, né? Blá, 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 blá. Né? E sempre, enfim, sempre tem essa, sobretudo tem essa unicidade de quem fala. E aqui a gente já tem a quebra disso, né? Nós temos 3 vozes diferentes, né? Isso a gente não precisa nem começar a ler o poema para saber, né? Nem precisa ver o que cada uma delas fala. A gente vê que tem 3 vozes. Tem um coro de espíritos, tem uma voz mais distante, né, mais remota, e por fim tem uma voz ainda mais remota e mais alta, né, com volume mais alto. Então já é estranho, né? Aí a gente já fica, a primeira coisa que a gente fica em alerta é, será que elas vão, as 3, né, vozes vão dizer alguma coisa? Né? São as mesmas, são 3 vozes diferentes, 3 sujeitos diferentes se declarando a esse objeto aí, que no caso é o céu, né? Então é a primeira coisa que a gente tem que prestar atenção. Mas então a gente começa a ler de fato. Né? Começa a ler então o que diz o coro de espíritos. O coro de espíritos faz essa coisa bem ode mesmo, né? Começa se declarando então ao céu, né? O céu, né? Que para falar de problemas de tradução, né? Heaven, né? É uma palavra que é sinônimo de céu, mas que traz imbuída de uma maneira muito forte a noção de paraíso, né, de uma dimensão celestial no sentido divino. Né. Já para a gente, a palavra céu, embora também, né, a gente pode falar, meu pai do céu, a gente está falando também está botando aí essa dimensão do divino, mas o céu é uma palavra muito mais banal para a gente, que seria um pouco equivalente de sky em inglês. Né. Mas se ele fosse colocar paraíso, depois ia criar um problema enorme de métrica para ele. Né. Fora que ia também tirar, ia alinhar demais, né, a proposição do poema a esse lado do divino, que não é o objetivo dele. O objetivo dele é justamente fazer aí um movimento entre o divino, né, entre o celestial e o humano. Bom, mas indo então para o poema, né, vamos ler aqui as 3 primeiras estrofes e depois dar uma destrinchada nelas, né? Então, cúpula que as nuvens fende, Éden que aura luz resplende, enfim do vasto e ilimitado, és agora e fostes ontem, do presente e do passado, do sempiterno... Eita, ficou ruim, hein? Vou começar de novo. Cúpula que as nuvens fende, Éden que aura luz resplende, enfim do vasto e ilimitado, és agora e fostes ontem, do presente e do passado, do sempiterno quando e onde, câmara, santuário, lar, fixo domo a perdurar dos atos e eras por passar. Sopras vida a nobres mundos que constelam vãos profundos e as mais desertas brenhas tuas que a terra seguem em sua dança. E o alvo e frio cristal das luas e estrelas de fulgente trança. E outros mundos verdejantes e além da noite os sóis distantes, átomos de luz radiantes. Até o teu nome é como um Deus, céu, pois mora em templos teus. Poderes em que enxerga o homem, seu feitio qual fosse espelho. Vêm as gerações e somem, e a ti veneram de joelho. Eles mesmos, seu panteão, fugazes como um rio se vão. Persiste a tua imensidão. Então vamos lá, né? A primeira coisa que eu queria destacar
nesse começo, eu destaquei aqui em inglês, na versão em inglês em amarelo, e em português, não sei se vocês vão conseguir ver, tem um sublinhadinho em verde, algumas coisas, né? Primeira coisa que eu queria destacar é o uso de termos muito materiais, né? Muito, aqui no caso, muito referentes à construção, né? Construção no sentido de edifício, as edificações que ele usa, né? Então aqui no primeiro verso, né? Cúpula que as nuvens fende. Né? Em inglês, palace roof of cloudless nights, seria teto de palácio de noites sem nuvens. Né? Então aqui em inglês ainda fica mais forte, né? Em português tem cúpulas, aqui tem essa coisa de evocar, a primeira palavra do poema é palácio. Né? E aí a gente lembra lá, né, do Shelley, que denunciava a igreja como essa instituição que detém poder sobre a hipocrisia, e a gente vê que também já tem alguma questão aqui. Né, que não é, né, a primeira da leitura. A primeira leitura é de uma exaltação desse paraíso aqui. Né. O coro de espíritos está tomando Heaven de fato como paraíso. Né. Então, cúpula que as nuvens fende, ou seja, né, esse edifício que tem uma cúpula, então a gente pensa logo num palácio, num castelo, numa igreja, que atravessa as nuvens, né, que não está escondida nas nuvens. Éden, né, paraíso, né, que ele usa paradise em inglês, né, que reflete, né, uma luz dourada, né, ou áurea, que enfim do vasto iluminado, és agora e foste ontem. Né. Então o Heaven aqui, céu, né, o paraíso é descrito, né, essa dimensão é descrita como um grande reino rico, infinito, e que existe desde sempre e para sempre, e, né, infinito no espaço e no tempo. Né? E ele continua usando esses termos da construção, da arquitetura. Né? Câmara, santuário, lar, são termos muito materiais. Né? Fixo domo a perdurar, ever canopine dome, né? um domo que está sempre se estabelecendo enquanto domo. Né? Dos atos e eras por passar. Sopras vida a nobres mundos, que constelam vãos profundos e as mais desertas brenhas tuas, que a terra seguem em sua dança. Né? E aqui, então, o céu é esse lugar muito concreto, né? Muito concreto no sentido de muito bem descrito visualmente, né? Que é de onde parte a vida, né? Para os astros, né? Como é que a gente fala? Para os planetas, né? Para outros astros celestiais, né? Glorious shapes have life in thee, né? Formas gloriosas têm a vida em você. Né? E aqui em inglês essa vinculação à Terra fica mais evidente, né? Aqui ele coloca, então, o céu sopra vida a nobres mundos. Né? Esses mundos constelam os vãos profundos e as mais desertas brenhas tuas. Então aqui, de um lugar, de um palácio, a gente agora fala de um lugar de desertos e vazios. Né? Em inglês ele usa inclusive chasms e wilderness, ou seja, chasms são precipícios, né? Buracos de rio, né? E wildernesses são selvas. Né? Então agora ele dá uma outra dimensão do infinito e da força de vida desse lugar. Né? E tudo isso, aqui tem, né, em inglês, formas gloriosas têm vida em você, a Terra, entre essas formas gloriosas, a Terra e toda a companhia da Terra. Né? Living globes, e aqui eu quero destacar que esse uso do globes, que o tradutor não mantém, né? Ele usa nobres mundos para falar dos living globes, né, que seguem, mas são os outros planetas, os outros astros que seguem a Terra. Né? A Terra, então, é central, aí, é o principal astro, o principal objeto, né, o principal globo vivente a quem o céu dá vida. Né? E que esses green worlds, né, os mundos verdejantes, vão
seguindo, né, que é o que a estrofe continua falando, né, e o alvo e frio cristal das luas, e estrelas de fulgente trança, e outros mundos verdejantes, e além de noite e sol distantes, átomos de luz radiantes. Tudo isso, né, ou seja, toda essa esfera aí, ou seja, todo o universo, né, é o que está englobado aqui, segue a Terra em receber esse sopro de vida, né, do céu. Né? E aí ele usa essa expressão, né, átomos de luz radiantes, para dizer de todos desses mundos, né, que vivem a partir desse sopro divino. Né? Em inglês, atoms of intensest light, né? Átomos da luz mais intensa. E aí tem essa virada aqui, muito importante, nessa terceira estrofe do Coro dos Espíritos, que é quando ele para de descrever, né, esse céu, né, esse céu bastante idealizado, e deixa bem claro, a partir desse primeiro verso, que ele está falando de uma criação. Né? Por que ele está falando de uma criação? Né? De uma criação humana? Né? Porque ele usa a palavra nome. Né? Even thy name is as a God. Né? Até o teu nome é como um Deus. Né? E aí ele grita, né? Heaven, céu, né? Faz essa exclamação. Né? Então, até o nome que você recebe, né? E heaven é um nome, é uma palavra, e sendo uma palavra é uma criação humana. Né? Céu é uma palavra e por ser uma palavra é criação humana. E mais do que ser criação humana é o que define, né? A humanidade, essa capacidade de falar e de dar nomes às coisas. Né? Então, até teu nome é como um Deus. Céu. Né? Ou seja, aqui a gente pode ler, não estou dizendo que essa é a única leitura possível, mas é uma leitura possível, uma leitura feita por alguns críticos, né, estudiosos aí da obra do Shelley, que aqui, nesse momento em que ele fala, né, até teu nome é como um Deus, né, ele está, de alguma forma, abrindo espaço para algo que vai ser radicalizado na estrofe seguinte, né, para dizer, olha, né, ou fazendo uma crítica imbuída, né, aqui, embutida, né, discreta, de que tudo isso, né, toda essa descrição, na verdade, é uma criação humana. Né, que o céu é uma criação humana. Né, o céu, em todo esse esplendor, é uma criação humana. O que, né, faz com que o céu justamente sopre vida especificamente para a Terra e que os outros astros, né, sigam o caminho da Terra. Então, céu, né, até o teu nome é como um Deus. Né. Céu, pois mora em templos teus, poderes. Aqui, por exemplo, é uma tradução. Né, pois, na verdade, deveria ser isso, né, pois moram em templos teus poderes, né, em que enxerga o homem seu feitio qual fosse espelho. Então, em inglês, né, Heaven, for thou art the abode of the power which is the glass wherein man his nature sees. Né, tem uma sintaxe invertida. Né. Então, o que está aqui, né, no original? Né? Céu, pois você é a habitação, né, é o lar desse poder que é um espelho no qual o homem vê sua própria natureza. Né? Ou seja, né, que tem a ver com essa ideia de ser um Deus. Né? A gente inventa, né, e eu estou aqui dentro dessa leitura do Shelley, né, a gente inventa um Deus e um céu nos quais a gente pode se refletir. E inventa também uma mitologia dentro disso de que o Deus criou o homem à sua imagem. Né? Ele faz quando a gente pensa nessa imagem do espelho, né? O que vem antes? Né? Nós somos criados à imagem de Deus, ou a gente, porque inventou Deus, o colocou como a nossa imagem e criou toda essa narrativa? Né? Enfim, no céu está esse poder, né, repetindo aqui esse verso, mora esse poder pelo qual, né, por meio do qual o homem vê a sua própria natureza. Né? E aí vem esse momento em que eu acho que realmente tem uma
um problema na tradução, que ele tira uma coisa importante, ou deixa muito, muito difícil de entender. Estranhamente, eu acho mais fácil de entender algumas coisas do original. Né? Que é essa coisa, né? Poder ver. Vêm as gerações e somem, e a ti veneram de joelho. Né? Beleza, né? Generations as they pass worship thee with bended knees. Né? Todas essas gerações que vêm vão te veneram ajoelhados e olhando para cima, né? Algum aluno comentou, né? Qual é, né? O que tem no ser humano que faz com que ele olhe para cima, né? Para o céu, como se essa dimensão divina estivesse acima da gente. Em certo sentido, a dimensão divina deveria estar em outra escala de relação, né? Em outra relação com a gente, não acima. Acima tem o céu material, né? O céu astrológico, não, o céu astronômico, né, o céu físico. Por que a gente olha para cima? Mas é pelo simbólico mesmo, né? Para cima está o bem, né? Mas é interessante essa pergunta desse aluno, porque justamente o que o Shelley faz quando ele parte para a segunda parte, né, para a voz mais remota, é falar que, num certo sentido, o homem deveria olhar para si mesmo, né, e não tentar projetar esse lugar, projetar ao céu, né, ao heaven, esse paraíso. E a te veneram de joelho. E aí, por fim, né, vem esses 3 últimos versos. Eles mesmos, seu panteão, fugazes como um rio se vão. Persiste a tua imensidão, a imensidão do céu. Né? E aqui, né, quando ele coloca seu panteão, ele cria um ruído, né, em relação ao original, porque no original a gente lê assim: There unremaining, eu estou aqui, né? There unremaining gods, and they, like a river, roll away. O que está escrito aqui, literalmente? Os deuses dos homens, os deuses que não ficam, né? Os deuses que também se vão, e eles próprios, os humanos, como um rio, se vão. Né? They're unremaining gods, né? Os deuses que não permanecem. Né? Então, o que ele está dizendo aqui? Que existem deuses que não permanecem, né? E que, assim como os humanos, vão rio abaixo. Né? Então, aqui também tem uma dessas fisgadas que o Shelley dá nesse poema, dizer, olha, eu estou aqui descrevendo, né, fazendo essa ode a esse paraíso, a esse céu, cujo nome é como se fosse um deus, e logo depois eu digo que tem deuses que se vão. Né? Se vão porque são criação humana. Né? They're unremaining gods, né? Os deuses que não permaneceram, os deuses deles. Né? Então o que está escrito aqui de uma maneira muito sucinta e poética? Né? Os homens criam deuses, e esses deuses vão embora, assim como os homens vão embora. Né? E a gente sabe isso pela história. Né? Os gregos criaram uma constelação gigante de deuses que morreu com eles. Claro, a gente continua sabendo quem é Zeus, quem é Artemis, quem é Afrodite, quem é Hermes, etc. Mas eles não são mais deuses, eles são essas figuras ficcionais, né, pra gente. Então eles perdem, né? Eles não estão mais no céu, no final das contas. Então aqui também tem essa coisa, olha, o céu, né? Even thy name is a god. Até o seu nome é como um deus, um nome que humanos deram, né? E que te chamam por um nome que é quase um deus. Mas os humanos têm esses deuses que também vão rio abaixo. Né? Então, mesmo nessa primeira parte, nesse coro de espíritos, né, que tem essa parte mais triunfante, mais solar, mais brilhante, né, da ode, termina numa nota, no mínimo, que impõe aí uma contradição. Né? Olha, realmente um palácio celestial que atravessa as nuvens e que dá vida a tudo. Né? Mas essa é só uma forma como o ser humano concebe você, né? Concebe você céu. Né? E as concepções humanas morrem junto com os homens. Mas termina, né, desafiando essa própria afirmação, né, dizendo que a tua imensidão, a imensidão do céu, persiste. Né? Então o seu nome, no final das contas, é esse. Né? O modo como a gente concebe você pode
ir rio abaixo, né, sucumbir como os homens, mas a tua imensidão persiste, né, essa parte imprescrutável persiste. Aqui a gente vê um traço do Shelley muito forte, né? O humano tenta dar nomes, tenta inventar, tenta conceber o que você e tudo isso acaba desmoronando, né? Todas as invenções humanas são suscetíveis de morte, né? De perecer, mas existe uma coisa que é essa imensidão que eu não sou capaz, que a mente humana não é capaz de abarcar, né? e que permanece, né? Persiste a tua imensidão. Teu nome pode morrer, mas a tua imensidão permanece. E aí aqui, eu achei engraçado que praticamente ninguém comentou isso, ou comentou muito, muito de leve. Eu acho interessante como esse poema ele vai operando um movimento do ponto de vista mesmo, né? Tem um coro de espíritos, né? Espíritos são essas figuras que vivem entre o céu e a terra, né? Por definição, mesmo quando a gente pensa em anjos, né? São esses mediadores, né? Entre o céu e a terra. Né? Existe Deus, existem os espíritos que trafegam aí entre essas duas dimensões, e tem a Terra. Né? Então o coro dos espíritos está bem ali no que separa o céu da Terra. Né? E aí é como se a câmera desse um zoom out, né? Olhasse mais de longe, né? Quando ele fala, uma voz mais remota. Né? E aí aqui a gente já parte para o desconhecido. Né? Primeiro, claro, os espíritos são essas entidades que a gente não sabe exatamente o que são, né? Que obviamente não são definidas no poema, mas são os espíritos, a gente consegue conceber mais ou menos o que são espíritos. De repente tem uma voz, né? Que a gente não consegue nem, cujo corpo, né? Cuja origem a gente não consegue nem ver. Né? E nesse zoom out, ela está falando de mais longe, né? Ela está olhando as coisas de mais longe. Né? E então tem uma certa percepção de que natural que a gente tem, né? De que quando você olha as coisas de mais longe, você consegue perceber as coisas melhor, né, com mais clareza. Quando você vê uma formiga no microscópio, você não consegue ver que ela é uma formiga. Né? Ela parece uma coisa muito complexa, que ela é, de fato, mas não quando a gente é um humano que está andando no chão e tem uma formiga, ou andando na rua e tem uma formiga no chão. Quando a gente olha de fora, né, a gente vê, não, é só uma formiga. Né? Então essa dimensão, né, esse zoom out que eu falei, né, esse afastamento do ponto de vista, como se estivesse de fato olhando cada vez mais de longe, né, também é uma coisa a ser observada no poema. Né, a gente tem que prestar atenção em cada coisa para conseguir entender aqui o que está acontecendo, ou chegar um pouco perto de entender o que está acontecendo. E essa voz mais remota começa dizendo, continua se dirigindo, né, ao céu, né, e começa dizendo, és um atro à mente apenas. Também uma tradução que é mais difícil de entender do que o verso original. Né? Que é thou é a palavra antiga para your. Né? E art é a forma antiga para are. Então, thou art é you are. Né? Então, thou art but the mind's first chamber. Né? Você é apenas o primeiro recinto da mente, né? A primeira câmara. Né? Câmara enquanto recinto da mente. Né? Então, ele já dá um golpe aqui, né? Essa voz mais remota, né? Fala para o céu, não, né? Você é só, né? O céu nessa percepção aí, né? É só, né? O céu, enfim, que está sendo objeto aí dessa ode, é só uma câmara dentro, um recinto, uma sala, um quarto, sei lá como que a gente fala isso, dentro, um aposento, dentro da cabeça do homem, né, da mente. A mente é sempre entendida aí como a mente do homem, tá? Não sei porque ele colocou maiúscula também. Então, você é apenas, o céu é só um pedaço da nossa cabeça, em volta da qual, aqui em inglês, né, round which its young fancies clamber, né, que ele põe, aonde sobem ânsias terrenas, o que cria ainda ou mantém essa ideia de um céu acima que não está propriamente no original. Né? Aqui o céu é apenas a primeira câmara da mente, em volta da qual as fantasias, fancies, não é exatamente ânsias, né? Aqui é um problema de métrica mesmo, né? Como colocar de métrica de rima, né? De ritmo,
né? Como enfiar a palavra fantasias, né? Ou imaginação, pior ainda, né? Fancies é muito mais curta. Mas fancies é justamente fantasias, né? E aqui ele está aludindo a, eu estou aqui, né? Aqui, round which its young fancies clamber. Clamber se aglomeram, né? Então o céu é só esse primeiro ambiente, né, da cabeça em torno do qual se acumulam as fantasias jovens, as fantasias que acabaram de nascer, young fancies, né, não é exatamente onde sobem as ânsias terrenas, né. Embora, claro, as duas coisas estejam interconectadas, as fantasias é um pouco nesse sentido daquilo que o homem quer ser, né. E que ele liga, né, que ele relaciona, e aí que está certinho, né, como insetos fracos, né, numa caverna, né, então essas fantasias humanas se aglomeram em torno do céu como insetos iluminados por estalactites, né, no original, né. Então aquilo que a gente estava achando, né, que era quer dizer, essa voz mais remota diz isso, né? Aquilo que você estava dizendo, que eram astros, né, iluminados, o átomo iluminado por essa luz divina do sopro do céu, na verdade, não, né? São apenas fantasias humanas iluminadas, que são pequenos insetos iluminados por estalactites, né? Então, aqui seguindo a sintaxe, tá, do original, que ele quebra um pouco também por uma necessidade de adequar ao português, mantendo o ritmo, né? Esse but aqui, né, ele completa essa primeira frase aqui. Então você é apenas a primeira câmara da mente. O but aqui tem esse sentido de apenas. Você é apenas, né, o céu é apenas o portal de um túmulo, né, que abre um mundo, o umbral da tumba. Ele ainda está se dirigindo ao céu, né? O céu abre, né, essa tumba, o céu, essa ideia de céu, né, inserida aí dentro com uma câmara da mente, abre o umbral da tumba, cadê o umbral da tumba? De graças que farão singelos teus feitos, mesmo mais sobejo, não mais que um jornal lampejo, breve sombra de um ensejo. Né? O que está escrito aqui? Né? Esse céu, né, ele é só, né, essa concepção de céu, né, ainda é só o portal de uma tumba, né? Ou seja, ele separa, né, o homem de uma outra dimensão, que é essa dimensão da morte, mas a morte entendida como desconhecido, né? E essa é uma coisa também forte no Shelley, né? Esse interesse pelo que vem depois da morte, mas na ânsia por ser imortal, né? Que também é uma coisa que atravessa aí, essa fascinação pela morte, essa descrença numa ordem cristã, né, na coisa da vida depois da morte, mas ainda o interesse do que tem depois. O depois como desconhecido gera um fascínio que é positivo, né? Então o céu, como essa ideia na mente, ele é só a porta de uma tumba. É claro que aqui ele está usando palavras negativas, como muitos de vocês observaram. É claro que aqui ele dá um pouco um tom sombrio para o poema. Mas logo depois, né, ele fala, aqui está o umbral do túmulo, o céu, né, abre um mundo, né, a partir da tumba. Mas esse mundo, ele não vai descrever como um mundo de morte, de sombra, não. Ele vai descrever como um mundo de novos, né, de graças que farão singelos, que tornarão seus feitos simples, mesmo mais sobejo. Né? Então, o que está escrito aqui, né, nessa tradução mais complicadinha em português, né, se a gente ajeitar a sintaxe numa ordem mais natural para a gente. Né? Abre um mundo, o umbral da tumba, né, que é o céu, abre um mundo de graças que farão dos feitos do céu, que tornarão esses feitos do céu singelos, simples. Né? Mesmo os feitos mais sobejos, mais extraordinários, né, farão com que esses feitos do céu vão parecer bobos, né, vão parecer nada mais do que um lampejo, né, ou a sombra de um ensejo, a sombra de um desejo. Né? Então, embora ele insira aí essa coisa da tumba, é para dizer que
o céu é essa porta, né, que separa o homem do desconhecido, e nesse desconhecido estão maravilhas muito maiores do que do que a mente humana é capaz de conceber, e sendo que as maravilhas maiores do que a mente humana é capaz de conceber na Terra, ela identifica o céu. Mas além do céu tem alguma coisa muito maior. É isso, né, muito mais interessante, muito mais maravilhosa. Em inglês tem assim, né? Então, o céu é apenas o portal da tumba, né, do túmulo, né, onde um mundo, né, eu estou aqui, né, where a world of new delights, né, onde um mundo de novas delícias vai fazer, will make thy best glory seem, but a dim and noonday gleam from the shadow of a dream. Né? Então, onde um mundo de novas delícias vai fazer com que as suas maiores glórias do céu, pareçam só um brilho, um lampejo, né, diurno e fraco, né, fraco no sentido de luz fraca, da sombra de um sonho. Né? Então tem alguma coisa muito maior do que o céu. O céu é só tudo aquilo que é só o máximo que a mente humana pode conceber, mas tem coisas muito maiores. É isso que está aqui. E aí tem então essa última estrofe, a última parte, né, que a câmera vai ainda mais para longe, né, com essa voz mais alta, né, mais alta porque também está mais longe e mais remota, e que dá uma impressão de que essa é a pessoa, essa entidade, essa voz aqui que tem uma certa autoridade aqui, né, porque ela chega gritando, né, e aí, isso que é interessante nessa última parte, ela não está mais falando com o céu, ela está falando com as pessoas anteriores, né, com as vozes anteriores, né, com o coro dos espíritos e com a voz que acabou de falar, sobretudo com a voz que acabou de falar, né, como se fosse, na primeira parte tem essa invenção humana do que é o céu, né, na segunda essa afirmação de que o céu é só uma invenção humana, né, e por isso há maravilhas maiores do que ele próprio, né? E aí vem essa voz falando, e começa falando peace, do tipo, cala a boca, né? Para aí, né? E aí fala para uma dimensão, fala justamente por uma voz, né? Para esse é o lírico anterior, que é uma voz terrena, né? Por que eu estou dizendo isso? Né? Ele começa com isso, nascido do átomo, coroas o abismo em ódio com tais loas. Né? Em inglês, the abyss is wrath with scorn at your presumption, atom-born. É mais violenta aqui, né? O que ele está falando assim, o abismo te despreza, né? despreza com desgosto, né? A sua presunção. Atom-born. Atom-born aqui é usado como um xingamento, né? Você é um nascido do átomo. Uma criatura apenas física. O átomo, entendido aí como a menor unidade da matéria, né, da matéria terrena. O átomo aqui já não é mais aquele átomo de luz, né, que como ele chama os mundos iluminados pelo céu. Não, o átomo aqui agora volta a significar essa dimensão terrena. Você é nascido do átomo, você não é nada. Né? Então para aí de querer falar o que é o céu. Né? E vem aí justamente, o que é o céu? Né? Como assim o que é o céu? O que és e que fazes? Tu que herdas sua extensão mais mínima. Né? Por que você está querendo dizer o que é o céu se você é só o mínimo, né? Você é só o herdeiro da menor coisa que o céu pode ser? Que são sóis e astros fugazes que o pulso desse espírito anima, da qual és não mais que uma parte? Ou seja, por que você está falando de sóis e dos astros, né? Animados, né? Animados nesse sentido ânima, né? A palavra ânima vem de alma, né? Vem de alma, quer dizer alma em latim. As palavras alma é aquilo que, pensando aí a partir do latim, né? A alma é aquilo que põe os corpos terrenos em movimento. Né? Isso é uma concepção platônica também. Né? Nós seríamos só matéria se não viesse esse sopro, né? Que é a alma, né? Ou seja, animar esse espírito do céu anima, né? Tudo que está em movimento no mundo e no universo, né? E que nós humanos não somos mais que uma pequena parte. Né? E aí
não mais que uma parte, né? E aí ele define, então, né, um quinhão que a natureza comparte, pingando em finas veias. Parte, né, vai embora. Né? Então ele define, né, o humano, né, com esse atom born, né, esse nascido do átomo, né, filho do átomo, quase, chama ele dessas gotas, né, o quinhão aqui no português, que a natureza, e aí ele traz a natureza, a palavra natureza pela primeira vez, como essa força maior do que todas. Ele para de chamar, né, o céu, né, de associar essa força vital ao céu, para associar essa força vital à natureza, né, como algo que atravessa tudo que é vivo. Né? Então, e o ser humano, né, o ser terreno, é só uma parte, né, e que a natureza pinga gotinhas, né, drops no inglês, né, que coloca em finas veias. Então, olha o que acontece aqui, né, e por isso é interessante ver algumas opções da tradução. Lá na primeira estrofe, desculpa, gente, vivo falando estrofe, na primeira parte, né, ele fala que os globos que vivem, né, populam os deep chasms e wildernesses, né, esses abismos profundos e essa natureza selvagem, né, do céu. Né. E aqui ele faz uma espécie de um retorno para essa ideia, né, um chasm é justamente um abismo nesse sentido de tipo uma vala profunda, né, e agora o que a gente está povoando são as veias finas do humano, né? O que e a gente está indo para uma coisa extremamente material, né? A natureza compartilha essa força vital com o homem, botando sangue, né, nas nossas veias, né? E a gente está querendo aqui se comparar à natureza selvagem do universo inteiro, como se a gente populasse, como se a gente compartilhasse com os astros celestes o brilho aí de ocupar, né, o céu. Né. E aí agora ele faz uma outra operação de diminuição, voltando para aquela palavra globo, né, que o Scandolara, que é o tradutor, tirou da tradução, que é o céu, um globo de orvalho. Né. Então vamos voltar lá para a primeira parte de novo. Né. A terra, né, aqui no original, né, o céu dá vida para essas formas gloriosas. Quais são as formas gloriosas? A terra e todas as companhias da terra. Globos, como a gente fala isso? Globos, enfim. Viventes, né, globos vivos, né, que permeiam, né, os abismos e a natureza, né, globos vivos. Então, os globos aqui são esses astros, né, que são iluminados, né, são atoms of intense lights, né, átomos de luz radiantes. Né, são esses globos iluminados pela força da vida que o céu sopra sobre esses globos. Aí o que ele faz aqui? O que é o céu? Um globo de orvalho. Né, o céu, né, e aí a gente pode pensar, cada um pode pensar de um jeito. O que ele está falando desse céu agora? Ele está definindo o céu mesmo, ou ele está falando desse céu que os humanos conceberam? O céu é só um globo de orvalho, né, só uma gotícula, uma bolotinha de orvalho, né, que pinga ali, ou que brota, né, em uma jovem flor. Né. E aqui, de novo, vamos voltar aqui um pouco de novo também para o original, né? Aqui, bom, na tradução, né, um globo de orvalho pela aurora a estilar do galho no olho de uma jovem flor entre esferas impretensas. Né? Intactas nuvens de fulgor dobram-se órbitas imensas neste orbe a sucumbir, com outros milhões irão se unir, vibrar, faiscar e então sumir. Né? Então, aqui na tradução, o que ele está propondo? Né? O céu é só uma gotinha de orvalho numa flor, né? entre outras partículas, né? que vão se dobrando e que vão, nessa terra, acabar por morrer como tantos outros. Né? Na verdade, vão se unir, vibrar, vão viver, se unir, vibrar e depois sumir. Né? Então termina nessa nota aí, que é muito interessante, porque ele vai para o pequeno, né, dessa
do céu ser só essa gotícula, mas essa gotícula que se junta a outra, que se junta a outra, e muitos de vocês leram, né, dessa forma, assim, né, uma gotícula que se junta a outra, que se junta a outra, e nisso vive, né, vibra, faísca, mas depois morre. E a graça é um tanto essa, né, essa coisa do céu ser, na verdade, a relação entre as coisas. Mas no inglês ele coloca uma outra, no original, né, tem uma outra dimensão interessante, né, que é isso, né, de novo, também ele define exatamente, né, como esse globo de orvalho, que numa aurora enche ali o núcleo da flor, né, cujas, né, e é isso que eu queria destacar nessa parte aqui, né, cujas folhas, ou pétalas jovens, wake, né, despertam num mundo não imaginado, né, com sóis, com sóis, né, constelados ainda não sacudidos, né, órbitas ainda não medidas, né, que vão se juntar. Então, é só esse detalhe, depois vai muito parecido, mas só esse detalhe que eu queria destacar, né, como de novo, né, opera essa atenção ao céu como essa porta para um despertar que traz um mundo não imaginado, né. Então, só para terminar esse vídeo que ficou imenso, e eu peço desculpas, eu me empolgo muito com poesia mesmo. O que a gente pode tirar, né, desse poema todo? A primeira coisa é tirar qualquer esperança de ter uma conclusão sobre o que ele quer dizer com esse poema. Ele está querendo colocar em jogo mesmo, em contraste, em conflito, né, uma concepção de céu que é uma concepção estável, uma concepção estabilizada, mas uma concepção também estéril, né? Uma concepção pouco produtiva, esse céu que está distante, longe da gente, que a gente vê como, mas também que a gente define um pouco a partir do que a gente mesmo concebe como algo rico na Terra, né? Então é um castelo com uma abóbada que brilha e tal, mas não, né? Cada vez mais ele vai se aproximando de uma perspectiva desse céu como sendo só a primeira porta para algo muito mais amplo e que a gente só vai conseguir, se a gente conseguir, na verdade, atingir, vai ser por meio dessa nossa comunhão, né, desse nosso se misturar com o resto da natureza, que dentro de si carrega a própria noção de morte, né, de morte no sentido da morte do indivíduo, né, a morte da minha própria subjetividade, porque eu sou capaz de me misturar com a natureza, me concebendo como um ser mortal, né, e que posso me transformar, né, e porque eu posso me transformar é que eu posso me aproximar de outros seres vivos que são de outra natureza, né, que não são humanos, né, mas que estão ligados a mim por meio desse fluxo vital, né, que seria talvez, né, essa concepção de céu, mas um céu não institucionalizado, né, o céu como essa força que une todas as coisas vivas, né, e que da qual, e aí tem essa contradição, né, porque da qual a gente é só uma pequena parte, uma poeira, um atom born, né, algo que nasce do átomo, como todas as outras coisas, a formiga e tal, mas que a gente é só uma pequena parte, mas que a gente é ligado, né, a uma coisa muito maior. Então a gente é pequeno e ligado a uma coisa muito grande, muito maior, e não a gente é grande e ligado a uma coisa grande também, mas não tão infinita assim, né, já que a gente é que deu o nome e que a concebeu. Não, aqui tem um elogio ao inconcebível, né, ao indefinível. Afinal das contas é isso. O céu que interessa, né, a esse poema é um céu que a criatividade, que a imaginação humana não é capaz de conceber, né, que está sempre adiante, que está sempre atrás de um umbral, né, atrás de uma porta que a nossa imaginação ainda não é capaz de conceber, né. Por isso uma nota melancólica, né, no final, ao mesmo tempo
que tem uma espécie de uma esperança, talvez, né? Que é essa esperança de poder, de fato, sentir essa conexão, vibrar, faiscar, mesmo que depois tenha que sumir. Então é isso, gente. Espero que alguém tenha ficado aqui comigo até o final. Eu adoro Shelley e sempre que eu volto para ele eu falo, nossa, eu tenho que ler mais, tem tanta coisa. Ele tem uma obra vasta, apesar de ter morrido com 29 anos, 29, 30. E é muito bonito, muito angustiado, tem muito essa ânsia, né, de conhecer o que ele sabe que não é conhecível. Então é isso, gente. Até mais.